Uso de preposições. Preposição a. Relação de sentido, lugar. Exemplo: roupas coloridas secavam ao sol. Relação de sentido, modo. Exemplo: ali as coisas eram ditas a meia voz. Relação de sentido, distância. Exemplo: moro a 10 quilômetros da cidade. A próxima cidade fica a 53 quilômetros daqui. Relação de sentido, tempo. Exemplo: a chegada do promotor fez silêncio. Preposição com. Relação de sentido, causa. Exemplo: com a seca, o gado começa a morrer. Relação de sentido, companhia. Exemplo: ele foi à Europa com alguns amigos. Ontem fui passear com meu filho. Relação de sentido, conteúdo. Exemplo: tire da geladeira a panela com feijão preto. Relação de sentido, instrumento. Exemplo: o lenhador cortou a árvore com um machado. O jardineiro cortou a grama com uma tesoura. Relação de sentido, modo. Exemplo: todos o tratavam com respeito. Relação de sentido, oposição. Exemplo: amanhã o Brasil jogará com o Uruguai. Os manifestantes são contra a legalização do aborto. Preposição de. Relação de sentido, assunto. Exemplo: em nossas conversas falamos de futebol. Relação de sentido, autoria. Exemplo: este quadro de Picasso é arrebatador. Relação de sentido, causa. Exemplo: minha barriga dói de fome. Todo o rebanho morreu de fome e sede. Relação de sentido, lugar. Exemplo: meus amigos voltaram ontem do Pantanal. Relação de sentido, matéria. Exemplo: minha cama é de ferro. Relação de sentido, meio. Exemplo: nós iremos percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. Relação de sentido, origem. Exemplo: esta encomenda veio de Lisboa. Relação de sentido, posse. Exemplo: estes livros são do meu pai. Relação de sentido, tempo. Exemplo: de madrugada começou um temporal. Preposição em. Relação de sentido, especialidade. Exemplo: ele é perito em mecânica. Relação de sentido, lugar. Exemplo: ele sempre quis morar em uma praia. Eles estiveram em Porto Seguro. Relação de sentido, modo. Exemplo: ela exigiu que ficássemos em silêncio. Relação de sentido, tempo. Exemplo: em meia hora terei terminado o trabalho. Meu irmão chegará em 1 hora. Preposição para. Relação de sentido, destino. Exemplo: os deputados estão indo para Brasília. Você deseja voltar para sua terra natal? Relação de sentido, finalidade. Exemplo: comprei estas decorações para enfeitar a festa. Toda a cidade foi enfeitada para a festa. Preposição por. Relação de sentido, causa. Exemplo: por ser jovem, julgavam-no irresponsável. Relação de sentido, lugar, por onde. Exemplo: a caravana passará por trilhas perigosas. Relação de sentido, modo. Exemplo:
A decisão será tomada por votação. Relação de sentido-preço. Exemplo: a passagem de avião fica por R$ 400. Relação de sentido-tempo. Exemplo: ele trabalhou por 2 anos como garçom. Preposição sobre. Relação de sentido, assunto. Exemplo: a conferência será sobre a importância da vacinação infantil. Raras vezes conversávamos sobre política. Relação de sentido, lugar. Exemplo: a velha árvore caiu sobre a pequena casa.